Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, tenho aqui comigo o grande, o enorme, o magnânimo, o mais baixo. Vasco Sousa, estás bom? Sim, estamos cá. Preparado para falar de Wonder Boy, Wonder Kid, Michael Owen. Vamos lá falar desse fenómeno do futebol mundial. Esse supersónico. Eu gostava de ter visto uma corrida de 100 metros entre Michael Owen e Usain Bolt. Que o Owen, quando surgiu, dava luta. Era para dar luta. Eu acho que ele atingia ali uma velocidade de ponta brutal. E não sei se ganhava era agora o Gabriel Silva do Santa Clara, não é? É verdade, é verdade. Bateu o recorde, é verdade, Gabriel Silva. Nem sei, eu não vou dizer quantos quilómetros horas eram, mas foi muito, muito rápido mesmo. Michael Owen e a sua passagem pelo Real Madrid, época 2004-2005, ele chega aos merengues logo após o Euro 2004 e custou, sabes quanto? Não faço ideia. Uma pechincha. Deixo sempre isso para ti. 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. 22 anos, 21 anos. Olhando agora esta distância parece... Uma pechincha. Então espera que depois pechincha aí para o Real Madrid. Exatamente, pechincha para o Real Madrid. Que foi, mais à frente vais perceber que foi um grande negócio. Mas toda a gente esperava muito mais de Michael Owen, se calhar até ele. E acabou por não acontecer. Primeiro, quais foram os números dele? Ele faz 45 jogos, marca 16 golos. É o segundo melhor marcador do Real Madrid nessa temporada. Só atrás do Ronaldo Fenómeno e fica à frente, por exemplo, do Raul Gonzalez. Estamos a falar de um Real Madrid que tinha no ataque o Ronaldo, o Raul Gonzalez, regressa o Morientes depois do ano de empréstimo ao Mónaco, chega também com a confiança em alta, e para além disso ainda tem... a despontar exemplo, Roberto Soldado, crónico candidato a vir para o Benfica. E ainda tem ali, no apoio para o ataque, o Figo, o Beckham, o Zidane, mais o Roberto Carlos na defesa. Era uma super equipa. Era o Galácticos. Eram os Galácticos que, ainda assim, ele apanhou ali uma fase também conturbada do Real Madrid. Começa com o Camacho saiu do Benfica e vai para o Real Madrid. Mas fica lá muito pouco tempo. Eu tenho a ideia dele ter desentendido com a direção, ou não estar muito satisfeito com a política do clube e acaba por sair cedo. Estamos a falar também do Real Madrid que tinha acabado de sair o Carlos Queiroz, tinha sido um final de época muito difícil para o Real Madrid, por isso havia aqui uma grande instabilidade, também não ajudou o Owen. Depois ainda fica o Garcia Ramon, que era um homem da casa, e depois chega o Vanderlei Luxemburgo, que também não correu bem. E também não correu bem. O Figo que eu diga. Exato. E o Owen, apesar de até ter números que não são terríveis, como é óbvio, também não são extraordinários, e esperava-se, sem dúvida, muito mais dele. O Real Madrid também não faz uma grande temporada. É o Barcelona do Rijkaard, que é o campeão, que é o campeão. Na Liga dos Campeões é eliminado logo nos oitavos de final pela Juventus. Não é o Real Madrid que fica na história, mas quem olha para este plantel pensa como é que é possível. É um dos melhores plantéis de sempre, pelo menos em termos de nomes. Tem ali o Owen, o Ronaldo, o Figo e Zidane. Só estes 4 foram bola de ouro. Verdade. Teres 4 bolas de ouro na mesma temporada no mesmo plantel é inacreditável. E nós trazemos aqui o Michael Owen porque ele vem com uma aura gigante de Liverpool, já tendo sido bola de ouro, completamente estabilizado. Tinha 24 anos nesta altura. O Owen, deixa-me cá confirmar a idade dele. Devia ser isso, porque ele tinha 17 quando estreia em 97, 25 anos. 25. Tinha 25 anos. Estava na flor da idade. E portanto já era visto como um galáctico. Ele chega apresentado ao lado de Alfredo Di Stéfano, camisola 11 nas costas, só não disse Alá Madrid porque só o Ronaldo é que passou a ter esse patamar, não é? Mas ele é apresentado com pompa e circunstância. Mas tem também ali um problema. O Owen não começa muito bem a sua aventura em Madrid, até começa os primeiros jogos como suplente, até como já havia Ronaldo e Raul. O Camacho inicialmente estava a tentar arranjar ali um novo sistema. Ele começa como suplente, demora-se e não marca nenhum golo nos 6 primeiros jogos pelo clube. E para um jogador de quem tanto se esperava, e ainda por cima a imprensa espanhola pode quase levar ao colo, fazer-te quase o melhor jogador e o contrário.
e o contrário, pode quase arruinar-te a carreira. Por isso não deve ter sido fácil para... Ele diz, ele até muito recentemente, em virtude da mudança do Alexander Arnold para o Real Madrid, ele deu uma entrevista muito recentemente a falar precisamente sobre isso, que é o facto de quase tu só dares valor às coisas boas que tens e à qualidade de jogar no Liverpool quando chegas a um patamar de Real Madrid, em que acaba por ser o sonho dos sonhos, é o clube que todos os jogadores pode ser um pesadelo, que todos os jogadores querem almejar, mas ele diz que sentiu a pressão como nunca sentiu em lado nenhum, e quer dizer, estás a falar de um jogador que aos 17 anos, de uma forma quase despoeirada, aparece a jogar na equipa principal do Liverpool, aos 18 está no Mundial a brilhar e a arrebentar o Ayala por todos os lados, e aos 25 chega ao Real Madrid e sente o peso de representar o Real Madrid. E um jogador que em 2001, disseste, ganhou a Bola de Ouro, ganhou Taça UEFA, Supertaça Europeia, FA Cup, Taça da Liga, ou seja, já tinha aqui toda uma carreira e mesmo assim as pernas ainda tremiam no Real Madrid. E há aqui uma curiosidade, marca 16 golos e nunca visa sequer em nenhum jogo. Marcou em 16 jogos. O mais emblemático acaba por ser numa vitória contra o Barcelona. O Barcelona campeão, mas o Real Madrid já estava longe do Barcelona, mas era quase uma questão de honra ganhar esse jogo, e o Real Madrid ganha 4-2, o Owen marca um golo, e esse acaba por ser talvez um dos melhores momentos. E já viste que ele estamos aqui a mostrar os números, ele solta-se quase mal termina a época, porque depois de ter o último jogo do campeonato contra o Saragossa, em que marca, vai jogar pela seleção inglesa, ganham 3-2 à Colômbia e ele faz 3 golos. Ou seja, já estava liberto de Madrid, já sentia mais. E depois ele jogou contra a Argentina em mais 2 golos. Mas isso já foi depois no ano a seguir. Mas quer dizer, tipo, é a demonstração clara de que as coisas não estavam bem. Mas depois, lá está, não havia quer de um lado, quer do outro, aquela vontade de continuar. O Real Madrid. Sim. Porque achou bem. Isto não ele falou sobre isso. Ele teve uma conversa franca com Florentino Pérez. E disse, isto não está a correr como vocês querem, nem como eu quero. Pois, é isso. Portanto, é melhor encontrarmos aqui uma solução que seja boa. E porquê é que ele foi ter esta conversa? Porque ele soube que o Liverpool ia apresentar uma proposta para o contratar na ordem dos 10 milhões de euros. E o que é que ele pensou? Bem, o Real comprou-me por 12 milhões, por 10 milhões, não tendo corrido tão bem, são capazes de aceitar. Ele tinha assinado um contrato até bastante longo. Ele diz que a ida para Madrid o fez perder o controle da carreira, para as pessoas terem noção de como é que pesou tanto em Michael Owen a ida em Madrid, foi ele sentir-se que consegue, ok, hoje vou fazer isto porque é assim, e em Madrid ele diz que perdeu a forma como controlava a carreira, e é de facto um clube que deve fazer isso. Sim. E ele então achava que tinha tudo mais ou menos acordado, palavra da malta do Liverpool que ia apresentar uma proposta e o Florentino que ia aceitar essa proposta. E o Florentino diz, pois, eu tenho aqui uma proposta de Inglaterra para te levarem. O que é que tu dizes? E ele quer, porque pensava que era o Liverpool. Era o Newcastle com uma proposta de 16 milhões e o Florentino disse, então é para o Newcastle que tu vais. E ele, não é para o Newcastle que eu vou, quero ir para o Liverpool. Não, mas o Liverpool apresenta uma proposta de 10 milhões, o Newcastle é 16. Ou seja, o jogador... Ele ainda conseguiu... ele ainda valorizou, ainda ganhou dinheiro com o Michael Owen, o Florentino Pérez. É incrível. E ele ainda conseguiu convencer a malta do Liverpool a melhorar a proposta, mas não chegou àquele valor. E o Newcastle, para te ver, isto é às vezes quase tipo um cavalheirismo inglês. O Newcastle contratou o Michael Owen e assinou quase um pré-acordo com o Liverpool de que no final da época seguinte, se o Liverpool quisesse, podia contratar o Michael Owen por 12 milhões de euros. Mas o Michael Owen lesiona-se. Sim, a passagem do Michael Owen pelo Newcastle é com muitas lesões. E ele assinou por 4 anos pelo Newcastle e no fim de cada temporada o passe ele perdia 4 milhões de euros. E o Liverpool tinha sempre a opção de o contratar. Sim. Mas depois veio o Torres e o Luís Soares para o Liverpool e entretanto o comboio do Michael Owen acabou por não... Pois passar mais. A partir do momento em que ele vai para o Newcastle, ele ainda forma dupla com o Shearer já estava no final da carreira, mas ainda se voltam a reunir depois de terem estado juntos na seleção inglesa,
mas a carreira dele a partir daí teve muitas lesões, e assim ele ainda consegue ir para o Manchester United. É verdade. Há muitos adeptos do Liverpool que não gostaram nada disso. Acredito. Ainda hoje se fala nisso. E alguns do Newcastle também. Mas embora seja uma... esse Newcastle já era diferente. O Owen até é campeão pelo Manchester United, ainda com o Sir Alex Ferguson. E não é pelo Liverpool. Exato, não é. Nem pelo Liverpool, nem pelo Real Madrid. Sim. E ele marca, eu lembro que ele tem um momento muito importante no United. Ele marca num derby contra o City. Era um City que começava a dar os primeiros passos para ser a força, a equipa que é hoje, mas na altura ainda não era tão forte, estava a crescer. E é um jogo maluco que está 3-3 e praticamente no último lance do jogo o Owen marca o 4-3. Eu acho que ele também há ali um jogo na Champions que ele faz um hat-trick, uma coisa assim. Teve alguns bons momentos no United em que parecia o regresso do Michael Owen, mas já não era claramente o jogador que foi até 2004, pode-se dizer. É isso. Que é o Michael Owen, não é melhor antes de 2004 Madrid, e depois de 2004. E Madrid muda muitas carreiras, muda para o bem e para o mal. Isso. E a de Michael Owen acabou por ter aqui uma paragem abrupta aos 25 anos. Um jogador que aos 25 anos quase que já parecia velho, porque vimos a aparecer numa velocidade estonteante. Foi um verdadeiro Wonder Boy. Vamos ver qual é que é o 11 da vida. Vamos lá ver. De Michael Owen. Ora bem, vamos aqui então ao nosso Michael Owen para escolhermos. E tu queres num clássico 4-3-3, não é? É mais porque normalmente estes jogadores jogam sempre com muitos avançados e ainda por cima o Owen tem que fazer parte da sua própria equipa, não é? Exatamente. Portanto, vamos para um 4-3-3 clássico. O guarda-redes só fez uma época, mas eu diria até o Casillas, talvez, não? Porque no Liverpool jogou com o Dudek, com o Westervelde, no caso com o Given. Eu até ia para Seaman. Na seleção inglesa. Pronto, pode ser. Não, pronto, tu queres o Casillas? Não, pode ser para o Seaman. Seaman. E o seu bigodinho amestrado. Depois, defesa direito. Defesa direito naquela altura. Olha, temos ali o nosso Abel Xavier. Vamos pôr Abel Xavier. Abel Xavier merece estar aqui os seus tempos de Liverpool. Depois, no eixo da defesa. Tem ali o Vidic, acho que era justo para o Vidic. E depois poria um do Liverpool, ou Carragher, ou Hipia. Eu diria Carragher. Que é também o Jamie Carragher. misticismo. Exatamente. E a defesa esquerda? Quando ele jogou no Real Madrid, eu punha o Roberto Carlos. Roberto Carlos, não é? Pois. Não sei porque tinha essa ideia que tu querias pôr Roberto Carlos. Depois, aqui no meio campo. Olha, eu punha o Beckham, que jogou com ele, que era na seleção, que era no Real Madrid. E os dois passaram por muito, quer na seleção, quer no Real Madrid. No Real Madrid. Portanto, está aqui no meio, Gerard. No meio, Gerard, claramente, sem dúvida. Se não há dúvida. Bem, se não puséssemos Gerard, íamos aqui... Isso tinha que ser. Até que o Gerard também surge no Liverpool pouco tempo depois dele e formam ali uma dupla durante alguns anos. E no outro lado, que és Nicky Butt, foram colegas no Newcastle. Não te esqueças que ele também jogou com o Figo, com o Zidane. Então vamos para o Zidane. Até porque o Figo começa a perder protagonismo. Sim. Já com o Michael Owen na equipa, não por culpa até do... E o Michael Owen, vais pôr-se a extremo? Acho que sim. Então, o Michael Owen aqui, neste lado. Pode ser. Depois, tens aí como avançado... Depois, Alan Shearer, parece-me óbvio, não é? Mas agora preciso pôr aqui um extremo no lado oposto. Eu punha, apesar de não ser extremo, mas pronto, o Ronaldo, fenómeno. Ronaldo. E na frente Alan Shearer. Portanto, cá temos o 11 do nosso homem, com David Seaman, Abel Xavier, Vidic, Jamie Carragher, Roberto Carlos, David Beckham, Gerard, Zidane, Michael Owen, Alan Shearer e Ronaldo. E estás preparado? É que vai haver gente a ver isto e a dizer como é que se esqueceram deste, isso já sei. Principalmente olhando para a defesa, eu acho que certamente nos esquecemos de alguém. Sim, porque é assim, nós depois aqui juntamos qualidade, tentamos perceber químicas que possam existir.
e achamos que possa fazer sentido e, portanto, acabamos por escolher este 11 para o Michael Owen, não nos levem a mal. Perdoem-nos alguma coisinha. Exatamente. Para a semana estamos de regresso e a cantar os Anjos com essa música do Perdoe-me. Sim, eu lembro. Mas não vale a pena. Não, é melhor não cantar. Um abraço, até para a semana. Até para a semana.